pessoal. Aê, Boa noite. boa noite, boa noite. E aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Vamos esperar aí o Luizão agora, o bom Chiquinho, né? Daqui a pouquinho tá chegando aí que hoje o tema é maneiríssimo, né, cara? Páscoa. É, um assunto muito bom. Pessoal entrando aí, boa noite. Boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai começar. O Apolo entrou aí. A galera tá Boa noite. animada. E Boa noite, Apolo. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. boa noite, Luciana. Já chegou aí, Luiz. Boa noite, Jairo. Luiz chegou aí. Aí, boa noite, Luiz. Boa noite, Thiago, boa noite, Boa Diogo, noite. boa noite, pessoal que já está por aí. Tudo bem aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Rosiane. Bom, entrando aí, pessoal. A gente vai esperar só mais uns minutinhos. Aí, quando for por volta de umas 8h10, a gente dá início ao nosso assunto, né? Paz. Boa noite, Luísa. E aí, animais com feriado? Com certeza. Comendo muito chocolate, né? Ah, um pouquinho, não faz mal não, hein, cara. Chocolate eu não ouso negar, não. E uma vez ao ano. Pessoal, vou desligar a câmera um minutinho aqui, porque eu vou precisar mudar de lugar, porque o meu vizinho tá muito animado pro feriado. Senão a gente não vai conseguir conversar. Tranquilo. Não, beleza. Tá bom meu áudio aí, Thiago? Ou tá abafado? Tá ruim? Não, aqui tá tranquilo, tá dando pra ouvir direitinho. Então, show de bola. 8h10 a gente inicia, né? Esperar o Luiz. Geral, Luiz, qualquer coisa também, pessoal, que vocês queiram sugerir alguma coisa assim, pode deixar no chat aí, alguma pergunta, né? Ao longo da live a gente vai lendo aos pouquinhos, vai respondendo, né? Esse é um tema muito reflexivo, né? Um tema muito construtivo na doutrina e eu acho que na vida, né, no geral. Um momento que traz muitos pensamentos, né? Um momento que faz a gente refletir sobre muitas coisas. Então, qualquer dúvida, questionamento, deixa aí e façam parte, né, dessa nossa conversa também. Exato. A gente vai falar de ressurreição de Jesus, né? Vamos falar o que essa ressurreição significa. Vamos falar sobre a existência da Páscoa, né? Como se deu. Hoje a gente vai tentar falar um pouquinho. Mas não vai dar para esgotar, né? Como eu até falei na nossa reunião aqui agora, pouco antes da live. Mas vamos tentar falar o essencial, né? Será que é só chocolate? Será que é só chocolate, Luiz? A Páscoa? Ah, se fosse fácil assim, se fosse só chocolate, tava bom, hein? Pô, Mas não, tem não, muita né? coisa, né? Pô, pra mim era chocolate, cara, aí não. Mas, pessoal, agora a gente vai dar por iniciada, né, oficialmente aqui a nossa live. Hoje nós vamos conversar sobre Páscoa, né, na visão da nossa querida doutrina. Vamos bater um papo aqui mega maneiro. E
Para deixar registrado, é muito bom ter todos vocês aqui conosco, né? É uma honra muito grande para a gente ter a presença de cada um que está participando aqui, né? Uma coisa muito importante, né, que a gente vai conversar aqui hoje é um assunto que envolve, né, diversas crenças, tradições, né? E em momento nenhum a gente quer descredibilizar alguma dessas crenças ou tradições, muito pelo contrário, né? A gente quer trazer aqui um bate-papo bem descontraído, falando sobre esse tema, né, construindo reflexões com tudo o que a doutrina nos ensina e complementar esse assunto, né, que realmente é um momento de muita reflexão, né, um feriado que traz, né, um pouquinho daquele processo, né, de significado, de autoconhecimento, de calma, né. Então, a gente só vem aqui agregar, né, um pouquinho mais de complemento a esse assunto. E para conversar com a gente hoje, né, vou começar as apresentações aí, né, pessoal? Começar com o Diogo, né? O Diogo ele tem perfil Espiritismo, né? E, por favor, Diogo, dá um oi pro pessoal, nos expliquem um pouquinho sobre o seu perfil. Por favor, Diogo, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diogo Benevides, sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte, e eu decidi ser o idealizador de um pequeno perfil, né, como o Thiago falou, que é o Espiritismos. Eu falei recentemente ao Luiz que o Espiritismos esse perfilzinho é o que me dá mais um motivo para viver, né? O que me mantém feliz. Um dos motivos, é uma das coisas que me mantém feliz, é poder fazer uma postagem ali, não diária, não consigo ainda ter essa disciplina suficiente para conseguir fazer uma postagem diária, mas eu tento fazer ali na medida do possível. Meu TDAH não me permite ultrapassar muitos limites aí, mas eu tento bastante. E esse perfilzinho foi iniciado no dia 5/8 de 2020. É uma pegada mais bíblica. Eu amo a Bíblia, amo muito. Eu acredito que seja até de questões de vidas passadas. Gosto muito de raciocinar um pouco as passagens, tirar a essência, né, do Evangelho de Jesus ao máximo. E o que eu vou entendendo, eu vou colocando no perfil, né? E é isso. Sempre tentando manter a humildade, né? Sem esquecer as pessoas que eu fui iniciando as lives no início, que me chamaram para as lives, sem ir me deslumbrando com muita coisa, sempre tentando manter o, o real espiritismo, né? Sem, sem muitos enfeites. É aquilo ali e tentando sempre, como eu disse, com muita simplicidade, com muita humildade, sem esquecer de onde comecei, né? Eu acho que isso é muito importante. E é isso. Passar a palavra aí pro Luiz, falar do perfil dele aí. Manda abraço, Luiz. Bom, boa noite a todos. Boa noite quem está chegando por aqui agora. É uma alegria muito grande estar com vocês, entre amigos. Diogo, amigo já há algum tempo maior. Thiago conheci mais recentemente, mas também agradeço muito pelas oportunidades que nós tivemos aí de troca, de bate-papo. Bom, sejam bem-vindos também ao perfil Bom Chiquinho Espiritismo. É um perfil que nasceu aí com o objetivo de levar a doutrina de uma forma um pouco mais leve, mais didática, né? Que também não é fácil a gente manter, né? Mas os amigos ajudam, fortalecendo, mandando mensagens, vibrando, né? E assim a gente vai seguindo com a nossa contribuição, né? Dentro daquilo que a gente consegue, talvez, conseguiríamos mais, mas pelo menos estamos tentando, né? Então, sejam bem-vindos, conheçam o perfil Bom Chiquinho também. A gente tenta tratar a doutrina com muita responsabilidade, com muito cuidado, pensando sempre em principalmente em quem está começando na doutrina. Então é isso. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos, né, pela participação
participação de vocês. É muito bacana, né, ver esses perfis voltados, né, a ajudar quem está querendo descobrir mais um pouquinho da doutrina, né, está querendo descobrir um pouquinho mais sobre si mesmo, né, porque no final a gente acaba descobrindo sobre esses conteúdos, né, um processo de descoberta de quem nós somos, né, igual estava conversando um pouquinho mais cedo aqui numa reunião que o Diogo estava também. Acaba que a gente vai descobrindo sobre a doutrina, sobre diversas coisas, e chega no momento que a gente está pensando e falando coisas que eu olho assim e falo, meu Deus, como eu tô aqui, né? Como eu tô conseguindo construir essas coisas, pensar dessa maneira. Então, dê uma olhada lá, pessoal. Fiquem à vontade, são perfis muito bacanas. Falando isso, amanhã vocês vão ter aí uma participação especial, né, do Dom Chiquinho no Caravana Cast. Vocês fiquem ligadinhos, porque vai ter aí um episódio super bacana, pessoal. E agora, né, começando, né, sobre essas nossas reflexões, eu comecei com o primeiro choque aqui quando vocês falaram que Páscoa não é só chocolate. Então, poxa, chocolatinho, né? Pô, como não dizer não, né? E a gente vê, né, brincadeiras à parte, pessoal, que é uma data que tem um significado, né, muito mais profundo, que vai muito mais além, né? E como eu disse anteriormente, que passa ali por várias tradições, crenças, religiões, doutrinas, né? A gente tem a celebração judaica, né? A celebração tradição católica. E eu queria perguntar primeiro para vocês dois, né? E aí, vocês veem aí quem responde primeiro, quem segura a bomba primeiro, né? É, na visão, né, da doutrina espírita, o que que seria mais ou menos a Páscoa? O que que esse momento, né, proporciona na visão do espiritismo, né? Seria uma união, assim, das diversas tradições que a gente tem por aí? Como que funciona mais ou menos na doutrina? E aí, quem quiser segurar essa bomba primeiro, fica à vontade aí, pessoal. Vai lá, Luizão. Eu? Então vai. Então, né, é, como que a doutrina espírita enxerga a Páscoa, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que o Espiritismo trouxe a vida inteira de Jesus como exemplo, né? Como modelo, como referência para que nós compreendêssemos o que Deus espera de nós. E esse momento da Páscoa não é diferente, né? Então, o Espiritismo ele respeita os dois conceitos, né? As duas ideias aí, tanto a ideia judaica da celebração da Páscoa, que tem relação com a libertação, né, do povo judeu da escravidão, quanto a cristã, que refere-se aí ao processo, né, de flagelo, morte e ressurreição do Cristo. Mas a doutrina espírita, pelo seu contexto, tem a Páscoa talvez como um grande momento aí da vida do Cristo, de afirmação daquilo que a doutrina trouxe talvez de mais relevante dentro da sua codificação, que foi a continuidade da nossa vida, né, da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, quando nós falamos da morte e da ressurreição do Cristo, nós estamos falando da oficialização da nossa da existência da vida após a morte, né? A concretização ali, naquele momento, depois de tudo que Jesus já tinha ensinado para nós, ele prova que a carne ela fica, mas o espírito ele prevalece, né? O espírito ele segue a sua caminhada, segue a sua jornada, segue trabalhando, segue progredindo, né? Então eu acho que esse é a grande questão que o Espiritismo tem em relação à Páscoa, porque celebrar especificamente não há uma celebração, né? O Espiritismo não tem nenhum tipo
de cerimônia, de celebração dessa natureza, né? O que nós fazemos a doutrina espírita trouxe para nós é refletir através da vida e da obra de Jesus e trazer para dentro da nossa vida, dentro da nossa obra, para que a gente possa copiá-lo, né? Fazer o mais próximo daquilo que ele fez dentro das nossas limitações, dentro das nossas capacidades. Acho que, para começar, acho que... O começo já bravíssimo, né, cara? Já, a cabeça já fica milhão aqui, né? E você, Diogo, seria mais ou menos isso mesmo? Você tem algo a complementar? Manda brasa aí também, cara. Agora a bomba vai e volta. Não tem essa de escapar, não. Eu discordo um pouco do que o Luiz falou, mas tô brincando, tô brincando. Aí não. Aí ele falou tudo, tudo exatamente. É isso mesmo, Luizão. A Páscoa, ela, a importância para o Espiritismo, da Páscoa, é justamente poder praticar os ensinos de Jesus. Que é justamente dar importância não apenas à crucificação de Jesus, numa ideia de que ele veio para pagar nossos pecados de uma forma tão literal, claro que entre tantas passagens da Bíblia que com sentido, com simbolismo, como por exemplo, acho que uma boa, tá, é importante salientar e detalhar uma palavra, por exemplo, eterno. A palavra eterno na Bíblia são uma palavra que dá vários sentidos. Por exemplo, a eternidade, quando se remete a Deus, é que nunca teve um início, nunca terá um fim. Mas quando se remete, por exemplo, ao fogo eterno do inferno, né? Naquela época se remetia o inferno não da forma que entendemos hoje sobre uma cultura que já foi passada e repassada entre várias outras culturas e chegou no Brasil de uma forma que a gente pensa que o quê? O inferno é embaixo da terra. É o que veio pra gente. Mas quem garante que o início dessa ideia de inferno que temos hoje foi a mesma há 2, 3 mil anos atrás? Né? Será que é a mesma? Né? A eternidade para Deus sempre foi a mesma coisa. Nunca teve um início, nunca terá um fim. Mas nós temos a passagem em Jó, na verdade, Judas, perdão, que o inferno, falando sobre Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas, né? E tem todo um simbolismo ali que fala que elas irão ser queimadas por toda a eternidade. Só que se pegarmos a palavra em grego, ou melhor, em hebraico, né, ali, e a gente for tirar os sentidos, na verdade, e pela lógica, não existe cidade nenhuma até hoje que esteja queimando. Elas vão estar queimando por toda a eternidade. Então quer dizer que em algumas passagens a eternidade não vai significar um tempo sem fim. Por exemplo, com o inferno. Então, se a gente for pegar tudo da Bíblia e colocar no sentido literal, não vai dar muito bom. A gente vai tirar coisas absurdas e que não vão fazer muito sentido. Principalmente nos dias de hoje. Jesus já nos colocou algo muito importante em João 16:12, que ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas ainda não podeis suportar. Ainda não poderemos ter condições para compreender. Então, a gente precisa aprender com todas as religiões, principalmente aquelas que vêm o cristianismo primitivo, o judaísmo, porque no próprio judaísmo a gente vai tirar muitas coisas e que provavelmente nem sabíamos. Eu tenho pouco tempo de espiritismo, fiquei sabendo há pouco tempo, relativamente, né? Que faz alguns meses eu fiquei sabendo que no judaísmo acredita-se em reencarnação, até então eu não sabia. Por que a reencarnação foi tirado do cristianismo, né? Porque não existiu pra gente. Entre tantas coisas que fica mal compreendido e a gente deixa passar. Por que pagar os pecados? Por que Jesus veio tirar nossos pecados? Por que só vamos para o céu se acreditarmos em Jesus? Quer dizer, então, que quem não conheceu Jesus na época que ele se sacrificou por nós, foi para o inferno. Seria isso? Então, tem algumas brechas que não desmerecendo outras religiões, nós estamos falando da nossa, né, aquela que acreditamos, que é o Espiritismo, e dentro do Espiritismo nós conseguimos preencher aquilo que outras religiões, para nós, particularmente para mim, não conseguiu preencher.
E é como diz no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que o Espiritismo não veio romper com o cristianismo. Assim como Jesus disse, não vim destruir a lei, o Espiritismo também diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade superior fala isso. Então, para o Espiritismo, a Páscoa representa a mensagem de Jesus, mas não o que ele fez na cruz, especialmente. Mas muito mais importante que isso é o que ele fez antes da cruz. Qual o sentido de tudo que ele fez e ter chegado na cruz? E aí que a gente vai caminhando para entendermos melhor a Páscoa na visão espírita, né? Que a gente mais para frente vai poder explicar. Mas não é apenas chocolate, é o sacrifício de Jesus, o que levou Jesus a se sacrificar, e vamos explicar mais lá na frente. Mas para o Espiritismo, a comemoração é de todos os ensinamentos de Jesus, que não foram inúteis, para que quando ele sacrificasse, o sentido da vida pudesse ser acreditar ou não em Jesus, na personalidade de Jesus, mas sim compreender, como o Chico falava, que ele é uma verdade a ser vivida e não uma personalidade a ser adorada. Eu acho que já foi um começo assim, né, rapaz? Eu tô até arrepiado aqui. Que foi muito legal as respostas de vocês e muito complementares, né? Então, é muito bacana pensar nessa perspectiva, né? Porque muitas das vezes, né, a partir de algumas coisas, a gente foca mais para a questão, né, da crucificação de Jesus. Mas eu estava conversando com um amigo ontem, né, até sobre esse tema. Ele dedicou a vida, né? Não só ele se sacrificou por nós em um momento, né? Mas ele dedicou a vida inteira para nós, né? Para nos ensinarmos a respeito de, né, de costumes, de valores, de princípios, né? De bem, de fraternidade. Então, é muito legal a gente não pensar se prender só na cruz, né? No símbolo da cruz, mas na vida de Jesus, né? E como o Luiz Fernando disse, né? A cruz foi um momento que marcou, sim, mas não foi o fim, né? Independente, chegando pela perspectiva dos ensinamentos do Cristo, ele está vivo até hoje, né? Através daquilo que ele ensinou, daquilo que ele passa para a gente diariamente, né? São ensinamentos atemporais, né? Que vão ficar para sempre, é um legado. E pensando na perspectiva também, né? Que aí a gente entra na próxima perguntinha que eu queria fazer para vocês, né? Que é o assunto da vida após a morte, né? Na doutrina espírita a gente tem essa questão da continuidade, né? Então, não acabou ali na cruz. E isso que eu queria saber de vocês, porque o Diogo muito bem falou, né, sobre alguns termos que a gente vê em alguns livros, né, em algumas obras. E pensando na perspectiva como iniciante na doutrina, existe um termo relativo a diferente a esse momento que a gente vive, né? Que às vezes dá uma bugada na nossa mente, que é o termo ressurreição, né? No Espiritismo, muitas das vezes, a gente fala sobre a reencarnação, a questão da imortalidade da alma. E aí, quando a gente vê agora, principalmente nesse período, né? A palavra ressurreição, ressurreição, poxa, de vez em quando dá uma tela azul aqui no cérebro e dá aquela travada, né? A gente fica, peraí, qual que é qual, tal. E isso que eu gostaria de perguntar, né, a vocês. E aí, como o Luiz pegou a bomba primeiro, agora, Diogo, você vai ter que pegar a bomba primeiro, né? E depois, por favor, Luiz, você também segura a bomba aí. Todo mundo fica um pouquinho com ela, porque é de todos nós. Mas eu queria perguntar para vocês, né? Por que no Espiritismo a gente não usa, né, a ressurreição, né, o termo ressurreição? E no que ele difere com a questão da reencarnação, né? Eu peço, por favor, fique à vontade, pessoal. Tony aí, Diogo. Então, Tiago, é o seguinte, o espírita pode utilizar a palavra ressurreição? Pode. Todas as palavras que contém na Bíblia, que é o nosso pilar, algumas pessoas podem até discordar, mas é o nosso pilar. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a Bíblia não fosse importante, nós não teríamos os Espíritos nos explicando.
não teríamos Emmanuel nos explicando determinadas passagens, como a FEB fez um trabalho maravilhoso, foi compilar todas as partes que Emmanuel falava do Evangelho, comentava o Evangelho, e fez a série, coordenada por Saulo, que é um homem fantástico, uma pessoa fantástica, fez os comentários de Emmanuel, os comentários ao Evangelho segundo Mateus, segundo João, Marcos, Lucas, e é fantástico, eu amei. Então, é um compilado de vários livros, né? Vinda e Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel comentando as passagens. E todas as passagens são da Bíblia. Então, os espíritas podem utilizar, sim, as palavras que contém na Bíblia. O importante é explicar-nos na visão espírita o que é ressurreição, o que é inferno, o que é céu, o que é reino de Deus. Tudo isso foi utilizado na Bíblia e nem por isso nós não poderíamos usar. Podemos utilizar, podemos inclusive postar como eu faço. Posto vídeos de pastores, padres, eu não tenho nenhum problema com isso. O problema é quando a gente deixa as pessoas confusas. Espera aí, um espírita postando isso? Quando eu posto, eu tenho que explicar depois. Sem desmerecer a religião do outro, mas eu posso explicar a minha visão, sem desrespeitar a visão do outro. Se ele estiver falando uma visão, sem estar falando da visão dele, mas comentando a Bíblia, tá tudo certo. Podemos utilizar a palavra ressurreição, porque ressurreição, dependendo do contexto que esteja sendo utilizado em alguma passagem, tem dois significados. A ressurreição da morte, que não existe a ressurreição da carne, o que foi colocado foi, desde o cristianismo primitivo, foi ressurreição da carne, mas não existe isso na Bíblia. É ressurreição da morte. Em todos os contextos, nós podemos tirar uma interpretação muito plausível para compreendermos hoje. Ateu, cristão, seja quem for, consegue compreender uma visão agora atual. Mas especificamente ateus, eles conseguem entender agora. Perdão, aqui fizeram uma ligação para mim, esqueci de colocar no modo avião. Aqui dá para conseguir entender agora. Porque Lázaro ressuscitou, porque Jesus ressuscitou, porque o filho pródigo ressuscitou. Quando o pai, que Jesus coloca no filho pródigo o pai como sendo nosso Deus, pai, aquele meu filho, falando com o filho mais velho, falando com o filho mais velho sobre o filho mais novo, aquele meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Ele estava morto mesmo, fisicamente, ou espiritualmente? Né? Ele estava morto espiritualmente, de um modo simbólico de dizer, e ressuscitou. Ele passou a ter uma nova vida, passou a ser nova criatura em Cristo Jesus por mudar os seus hábitos, por voltar para casa. Depois de ver que tudo estava acabado, ele voltou para casa, rompeu a barreira do orgulho e foi para casa. Isso é uma ressurreição. Ele voltou a viver, né? Se tornou uma nova criatura, como Paulo de Tarso fala. Essa é uma das ressurreições. Outra ressurreição, que dá sempre essa ideia de volta, é quando Jesus, por exemplo, fala com Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como homem, Nicodemos pergunta, como o homem pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer por uma segunda vez? Está em João capítulo 3. Acredita-se que aquilo estava falando sobre o batismo, né? Mas Nicodemos pergunta, mas como pode ser isso? Se ele tivesse o conhecimento do batismo, ele já tinha o conhecimento do batismo porque os fariseus eram judeus, eles tinham conhecimento do batismo. Como é que ele pergunta, um doutor da lei, perguntar ao próprio Cristo, como pode ser isso? Então ele não estava entendendo. Não era sobre batismo que estava sendo conversado ali. Era sobre reencarnação, só que de uma forma mais profunda. Que provavelmente também pode ter sido deixado de algumas informações ali durante as passagens, e as pessoas que escreveram a Bíblia podem ter deixado alguma informação solta ali e não terem colocado. Mas ali Jesus estava aprofundando a questão da reencarnação, o que os gnósticos acreditam, que essa ressurreição, que esse reino de Deus é construído dentro de nós, como Paulo mesmo fala, que é uma parte fantástica que eu peguei aqui, eu acho maravilhosa, uma passagem que fala sobre o reino de Deus, quando construímos ele dentro de nós. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Mais especificamente versículo 2, do capítulo 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus que algumas pessoas colocam? Como eu acreditava também, eu era evangélico, eu acreditava que a vontade de Deus era simplesmente acreditar em Jesus. Acreditar. Era isso que eu precisava compreender, né? Mas não tem mais nada. E aí eu comecei a pegar outras passagens. Por exemplo, aí Jesus chega e fala sobre essa questão de nem todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus qual é? Paulo de Tarso fala a renovação da nossa mente. Quando construímos um reino dentro de nós, né? Construímos algo bom dentro de nós, externamente, o mundo se modifica, sem esperar do externo, e sim construir o nosso reino interno, nosso mundo interno. Esse é o céu que vamos construindo e renascemos. A ressurreição pode ser usada, pode ser utilizada, mas tanto para dar a ideia da reencarnação, quanto da ressurreição da morte. Jesus, quando ressuscita, ele está ali voltando da morte, não da carne. Isso não tem na Bíblia. É a ressurreição da morte. Ele ressuscita e aparece diante dos discípulos e diz: paz esteja convosco. Mas Lucas, ele vai deixar em seu evangelho bem ciente, nos deixa bem ciente de que ele enfatiza a palavra portas trancadas. Com as portas trancadas, Jesus aparece diante dos discípulos e diz: paz esteja convosco. Jesus aparece diante dos discípulos do nada, entre aspas. Ele ressuscitou, ele voltou. Não deixa de ser uma ressurreição. Ele voltou da morte. Pode ser a morte espiritual, como a morte que Jesus teve e voltou, né? Reencarnação, a morte espiritual, ali tem toda uma simbologia que a gente pode compreender a questão da ressurreição e da reencarnação, que as duas fica meio confuso na nossa cabeça, mas espero aqui ter esclarecido um pouquinho, né? Com certeza, meu caro. E você, Luiz, o que você tem para dizer aí para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa questão da ressurreição e reencarnação? Por favor, fica à vontade. Eu acho que o Diogo fez um compilado aí de algumas passagens importantes, né, que eu acho que toda essa ideia ela é uma construção, né, a ressurreição de Lázaro é um contexto um pouco diferenciado, né, o Espiritismo ele tem uma, uma visão um pouco diferenciada da ressurreição de Jesus, né, entende-se que Lázaro estava num estado anímico, né, então ele não tinha morrido, né, e aí a de Jesus é um pouco diferente, mas eu acredito que nós estávamos até conversando essa semana lá no podcast a respeito disso, dos pilares que sustentam a doutrina espírita, e a doutrina espírita, ao trazer para nós a chance, a oportunidade e a provocação de questionarmos, de analisarmos as coisas com base em fundamentos, e trazendo então como um desses pilares de sustentação a ciência, vai nos questionar. Será que cientificamente seria possível alguém que o corpo pereceu, aquele corpo voltar a se animar? Né? Então, a gente sabe que não é possível. Né? Só que nós fomos levados para um sentido de compreensão de que não é assim mesmo, para Deus tudo é possível, então pode acontecer. Né? E a gente acaba se abstendo aí de analisar, né? de raciocinar a nossa fé. Né? Então, não é assim, é desse jeito mesmo, é assim que está escrito, né? Jesus ressuscitou mesmo, voltou para o mesmo corpo, né? Então, assim, é uma questão de compreensão. Né? A gente sabe que não é possível biologicamente isso acontecer, então, quando nós falamos de ressurreição, reencarnação, a gente precisa pensar em espírito, né? Precisa pensar na continuidade, porque até
ainda que fosse para o corpo, para o mesmo corpo, alguma coisa tinha que continuar para voltar, né? Então, é aquilo de realmente raciocinar a fé, né? Então, essa, essa ideia, a ressurreição de Jesus, ela causa um choque por conta disso, né? Porque, no fundo, todo mundo sabe que isso não é possível, voltar para o mesmo corpo, né? Mas, infelizmente, a gente precisa, a gente acaba dentro dos nossos contextos religiosos se curvando aí a algumas orientações, a uma prática, a um costume de acreditar em algumas situações que não são possíveis, né? Aí o Diogo citou alguns trechos, eu separei alguns aqui, ele é o mais expert aí em fazer esses vínculos do espiritismo com a Bíblia, mas eu vou me arriscar aqui. Destaquei uma passagem de Gálatas, capítulo 2, versículo 8, em que Paulo vai falar exatamente sobre isso, né? Porque a ressurreição que Cristo quis deixar para nós de legado, ela pode acontecer em vida, né? Ela não precisa ter a morte do corpo físico. Então ele vai dizer assim, a minha vida, desculpa, já não sou eu que vivo, fui crucificado junto com Cristo, mas é Cristo que vive em mim, minha vida presente na carne. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Então, essa ideia do Cristo ter morrido em vão, se a gente não aprendeu com o que ele quis dizer, o que Deus quis mostrar com a morte do Cristo, eu acho que tem muito a ver, né? A gente precisa fazer Cristo renascer dentro de nós, né? E Paulo aqui tá muito, deixa isso muito claro, né? A partir do momento que a gente coloca mais a vida do Cristo na nossa vida, significa que a gente está começando a entender a ideia, né? Porque muita gente se apoia na situação de que Jesus se sacrificou por mim, pelos meus pecados, não sei o quê, e acaba usando isso para justificar os seus erros, né? Como se já tivesse perdoado. O Diogo já fez alguns vídeos, por exemplo, a respeito da ideia do pecado de Adão e Eva, né? E como que nós poderíamos pagar por um pecado que não fomos nós que cometeu, né? Então, como que nossa cruz pode ser carregada por outro, né? Então, a cruz do Cristo foi carregada não para que nós não carregássemos as nossas, mas para que servisse de exemplo de que a nossa também pesa, né? A nossa também é difícil. Então, que a gente precisa carregá-la com resignação, né? E aí a morte e a ressurreição completa toda essa ideia de que a vida ela não acaba com a morte do corpo físico, né? A vida ela segue, ela continua, né? Inclusive, se isso não acontecesse, talvez aqueles que o seguiam não teriam ânimo, não teriam força, não teriam nenhum tipo de desejo ou coragem de seguir pregando o evangelho, pregando o ensinamento, né? Então, se aquilo não acontecesse, se Jesus não se materializasse ali para eles, talvez eles não seguissem com o trabalho, né? Porque eles achariam que com a morte de Jesus tudo estaria acabado, tudo teria se findado. E aí, quando Jesus ressurge, renasce, né, enfim, como quiserem entender esse momento, Jesus vai
mostrar que não, ele não está morto, né? O que morreu foi aquele corpo, aquele momento dele, daquela passagem do espírito dele aqui na Terra, encerrou ali, mas que a sua obra, né, a sua vida e o seu exemplo, ele permanece para toda a eternidade, né? Eu queria só colaborar um pouquinho só sobre o que o Luiz falou, Tiago. O momento da cruz teve a sua importância, até onde eu consigo enxergar, em duas situações. A primeira é para o Evangelho e os ensinamentos de Jesus terem sido divulgados. Uma pessoa que só fez o bem 100% do tempo de dos seus aproximadamente 33 anos de idade, fez só o bem e ainda assim foi crucificado, que era uma das formas de tortura mais abomináveis da época. Então, assim, meio que um marketing ali, né? Para tudo ter acontecido. E segundo lugar, que é a parte mais importante, que depois de Jesus ter sido torturado, chicoteado, tendo sua mãe o vendo daquela forma, todos sendo contra ele na época, ter passado por tudo isso, a gente saber que ele, como Cristo, passou por tudo aquilo sabendo que ia passar, sabe? E no final de tudo isso, falar: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aquilo ali, pessoal, a gente costuma dizer, o melhor vem por último, né? E o melhor foi por último. Foi o perdão. O ensino mais importante de Jesus. Ali ele colocou num patamar mais alto o seu maior ensino, que é o do perdão. O de perdoar. Depois de ter sido de todas as formas possíveis machucado, né, envergonhado. Tudo que o encarnado poderia passar, Jesus passou. Por isso que muitos dos nossos irmãos de outras religiões falam que Deus se fez carne. Não, Jesus era tão próximo de Deus, tão próximo, tão imagem e semelhança, como na questão 625, os Espíritos colocam ali pra gente, que Deus andava com as pernas de Jesus, falava com a boca de Jesus. O Espírito de Deus animava Jesus. São as palavras que os Espíritos utilizam para falar a Kardec qual o modelo, o maior modelo e guia para nos servir, né? Quem pode nos servir de modelo e guia, o maior. Os Espíritos dizem, vide Jesus, né? Jesus, né? Então, pessoal, é algo maravilhoso, né? A importância da cruz foi para dar esse ensinamento, né? Depois de tudo que ele passou. E outra coisa são os momentos teatrais que Jesus teve, momentos teatrais que foram muito importantes. Jesus, como perfeito que é, o Verbo se fez carne, a maior imagem e semelhança de Deus. Paulo de Tarso chega que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, é o único mediador para sermos a imagem e semelhança de Deus, como Haroldo Dutra fala, que esse é o projeto divino, ser imagem e semelhança de Deus. Esse é o sentido da vida. Não é acreditar ou não em Jesus em palavras, mas viver a verdade que é Jesus. E desse jeito que acreditamos nele. Isso aí não sou eu que estou falando, né? Quem falou foi o próprio Cristo. Em 1 João capítulo 1, versículo 6, na verdade, João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho de Deus, o único com maior imagem e semelhança a ele para nos servir de modelo e guia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que é essa vida eterna? Como é esse crer, né? E aí o próprio Jesus diz em João capítulo 14, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores, pois eu vou para o meu Pai. Quem possui os meus mandamentos e os pratica, esse é quem me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Quem não me ama, não pratica as minhas palavras. A palavra que ouviste não é minha, mas o Pai que me enviou.
toda essa relação que Deus tinha com o próprio Pai dele, de ser sua maior imagem e semelhança, é dessa forma, quando Paulo de Tarso diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus, caminho, verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. Eu e o Pai somos um. Tudo isso, pessoal, mostra a sintonia que como eu posso dizer, essa ligação entre Deus e Jesus era tão forte que as pessoas acreditavam que ele era o próprio Deus. E não tem problema nenhum achar que ele é o próprio Deus, né? O que nós espíritos acreditamos é que Deus se utiliza de todos os seus servos para ajudar aqueles que estão menos evoluídos. Deus, ele atua diretamente? Não, mas indiretamente. Deus, ele se comunica com os cristos, e os cristos que tomam as rédeas de tudo e vão passando ali para os espíritos menos evoluídos, como se fosse uma empresa mesmo. A Haroldo Dutra chega a dizer assim, que é como se fosse uma empresa e Deus fosse o cabeça, né? Enfim, com esses momentos teatrais que Jesus tinha, só para encerrar minha fala, que foram muito importantes, Jesus chega a dizer, né, na sua ressurreição, que não deixa de ser uma ressurreição, como falamos aqui, essa questão de dizer que não era espírito, comer com os discípulos, ele chegou a comer, claro, mas que é importante salientar que comer naquela época era confraternizar-se. O momento de comer, de jantar, era de confraternizar-se. Desde o Antigo Testamento, sempre foi assim. Momento de confraternizar-se. Vamos comer, vamos nos confraternizar. Então, aquele momento que Jesus fala, não necessariamente era para se alimentar, mas se confraternizar com os seus irmãos, né, os seus discípulos. E ele ter falado que não era espírito era para mostrar que ele estava vivo. Não daria tempo dele falar que eu sou espírito e tudo mais, ao ponto de que era um momento tão menos importante dizer que era espírito, por eles não entenderem na época, porque o próprio Deus, né, Deus proibiu a comunicação com os mortos. Chegar a fazer isso seria um baque muito grande, né, um impacto muito forte. Então, o mais importante ali era dizer que a morte não existe, que Jesus vive, como foi o tema do ano passado, né, Luiz? Jesus sempre vivo. Jesus continua vivo. Essa era a mensagem que ele queria passar. Daqui que ele fosse explicar porque ali era um espírito materializado, a gente não consegue nem entender direito como é que funciona a materialização espiritual. Quem dirá para aquelas pessoas que nem vocabulário tinham para ser explicado, né? Por isso que Jesus falou. Eclesiastes 3 diz que há tempo devido, tempo para tudo debaixo do céu. Jesus chega a dizer em João 16:12, ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas ainda não podeis suportar. Jesus diz ali que não é espírito, mas é porque é um momento que não daria para eles entenderem. Eu posso confirmar isso para vocês com os momentos que Jesus fala, afasta de mim esse cálice, Pai. Será que Jesus queria mesmo que a dor dele pudesse se afastar? Porque esse é o simbolismo. A dor se afastar, ele estava chorando ali no momento que ele deixou os discípulos dormindo, né? Dormiram, ali tem até uma passagem até linda também, aquele momento que eles dormem e voltam de novo. Ele, poxa, eu pedi para vocês orarem, vocês dormiram? Mas enfim, naquele momento que ele sobe a montanha, ele conversa com o Pai, conversa diretamente com Deus e começa a chorar. Né? Afaste de mim esse cálice, Pai. Será que ele queria mesmo que a dor dele se acabasse? Sabendo de tudo que ia acontecer com ele? Kardec chega a dizer que talvez Jesus nem tenha sentido a dor de tudo, mas ele sentiu a vergonha, né? Ele não precisava passar por tudo aquilo, mas o nível de amor dele era tão grande que ele quis se envergonhar e ter passado por tudo aquilo para nos passar os ensinamentos dele. Mas que fiquemos cientes aqui que Jesus não precisava passar pela dor, não precisava, necessidade, não precisava passar pela dor. Não tinha motivo para ele chorar, para o Pai afastar dele o cálice, afastar a dor dele. Claro que ele poderia até estar naquele momento chorando e o pessoal que estava escrevendo a Bíblia se enganado, dele querer que afastasse o cálice ali perto dele, afastar a dor dele, mas na verdade Jesus poderia até estar chorando, que alguns acreditam que pode ser assim. Eu já ouvi alguns palestrantes no meu espírito falarem, que é a tristeza de Jesus em saber que iriam crucificar um Cristo, que uma pessoa que só fez o bem iria ser crucificada, ia passar pelo maior método de tortura da época, quem só fez o bem. Muito provavelmente esse foi o motivo de Jesus ter chorado. Jesus ter baixado a cabeça e dito, Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Será que Jesus achou que o Pai tinha o abandonado? Né? E aí depois ele ergue a cabeça e diz, Pai, entrega aqui o meu espírito. Eu entendo particularmente
eu compactuo com a ideia de Haroldo Dutra, de que Jesus tinha momentos teatrais, como eu havia falado, momentos de estar teatrais, de, poxa, olha aqui minhas mãos para vocês verem que eu não sou espírito, ter baixado a cabeça, ter dito que o pai o abandonou, questionando o pai que tinha abandonado. Será que ele achava que realmente o pai tinha abandonado? Será que ele precisava dizer aos discípulos porque ele era um espírito, sim ou não? Né? O importante ali era passar a mensagem de que ele estava vivo. O importante na cruz era que os seus ensinamentos são tão perfeitos, meus irmãos, que ele queria nos mostrar que nós, imperfeitos, poderíamos copiá-lo. Ao ponto de que, se o próprio Cristo abaixou a cabeça, achou que o Pai tinha abandonado, por um momento, ele reergueu e falou: Pai, entrega a ti o meu espírito. Temos os nossos momentos de queda, mas também temos nossos momentos de glória, nossos momentos de força. Né? Então, se o próprio Cristo baixou a cabeça, achou que o Pai tinha abandonado, nós podemos ter esse momento, mas depois de nos reerguermos. Eu entendo dessa forma, assim como Haroldo Dutra. Compactou com essa ideia de que Jesus teve momentos teatrais, mas pelo nosso próprio bem. Para não termos desculpas para dizer eu não posso copiar o Cristo. É muito difícil. Essa ideia preguiçosa de que não podemos copiar. Podemos sim. Ao ponto de que Jesus se adaptou à nossa realidade para nos passar a sua mensagem. Né? Desculpa, gente. Falei demais aqui. Acredito que a Nada, espiritualidade vai cara, ajudando relaxa. também, né? A espiritualidade vai ajudando também a falar. Né? É isso aí, a espiritualidade vai dando força e a gente segue o jogo, né, cara? E eu achei muito legal tudo isso que foi dito, né? Porque a gente vê que em vários momentos, né, Jesus passa aquela imagem de proximidade conosco, né? Através dos seus ensinamentos, da forma que ele passava seus ensinamentos, principalmente para o povo da época, né? Existe uma questão de proximidade. Por quê? Jesus veio, nos ensinou tudo isso, né, através da vida dele, através de tudo aquilo que ele até hoje nos ensina, e sempre com essa questão da proximidade. Por quê? Porque uma das mensagens de Jesus é: um dia vocês vão chegar aqui, né? De pouquinho em pouquinho vocês vão progredindo, não é impossível, é difícil, muito difícil. Vão ter momentos de obstáculos, de dúvidas, de provações, com certeza. Não vai ser fácil para ninguém, mas não é impossível. Vocês podem, né? E é muito legal tudo isso também, porque ele ensinou para um povo daquela época, né? E nos ensina até hoje, claro, mas ele teve esses momentos justamente como você falou, né, Diogo, teatrais, porque também era a forma que aquele povo interpretava as coisas, era a forma que aquele povo entendia, né? Através, por exemplo, dessas refeições, como você bem disse, né? Era um momento de confraternização, onde vinham as principais pessoas ali, né, de uma aldeia, de um vilarejo, vinham as pessoas ali, né, as pessoas da lei, da ciência, vinham as pessoas mais simples em alguns momentos. Então, Jesus teve essa abrangência, né, essa questão, essa inserção social, digamos assim, né, muito ampla. Então, é muito interessante a gente ver isso. E uma das principais palavras que eu achei muito interessante, né, e que esse momento também traz para a gente aqui, é a questão do renascimento, porque é uma oportunidade diária, né, que a gente tem. E levando essa palavra a diferentes tempos, digamos assim, né, a gente pode chegar à conclusão que todo tempo, né, é tempo de renascimento, né, porque ó, todo momento a gente pode trazer ali, né, através das nossas atitudes, das nossas reflexões, como vocês bem disseram, né, o reino de Deus no nosso interior, né, a partir das nossas reflexões, construções, atitudes. Então, é muito interessante, né, porque é um tempo em que a gente pensa um pouquinho na crucificação de Cristo, né, na questão da morte, entre aspas, a gente está vendo aqui que é uma morte entre aspas, né, mas nos faz pensar no renascimento, nessa proximidade da morte e do renascimento. Então, achei muito interessante isso. O excursionista do universo disse que a ideia da ressurreição também está muito ligada à questão da superficialidade da matéria, né? E a gente vê também porque, como o Luiz falou, né? A questão, às vezes, da palavra ressurreição, quando a gente pega naquele contexto de voltar à mesma carne, né? Como você tinha falado, Ju, é até um pouco, às vezes,
complicado, né? Porque a gente vê questões da ciência, né, trazendo que tem a deterioração, né? Então, a ressurreição nesse sentido, aí a gente já vai fazendo aquelas construções, como vocês bem disseram, né? Da fé raciocinada. A gente vai vendo através do Evangelho, né, passagens ali que vão nos convidando a essas reflexões também. E fica o convite aí também, galera, aproveitando esse espaço. O Evangelho está aí, né, segundo o Espiritismo, para trazer ali alguns pensamentos, né, independente da sua crença, da sua religião. Fica o convite, né, dessa obra que os Espíritos nos trazem aí, né? Então, é uma construção muito bacana e que vão gerar várias reflexões aí sobre as questões, né, de Jesus, da Bíblia, dos ensinamentos, né, do Mestre. E, pessoal, eu vou juntar duas perguntas aqui por causa do nosso horário, porque a live tá tão maneira que eu tenho medo do Instagram não aguentar a profundidade dessa live. Então vou reunir duas perguntas aqui. E aí, eu queria convidar primeiro o Luiz Fernando, né? A bomba rodando aí. E eu queria fazer uma pergunta que meio que já foi respondida em alguns aspectos. E perguntar para você, Luiz, primeiro, tendo como base, né, a benevolência e a justiça nas atitudes de Deus, né, o significado da morte de Jesus, qual seria, né? Seria algo contraditório essa benevolência, essa justiça? Qual seria, né, onde se encaixa, né, a morte de Jesus, sem conflitar com essas características de Deus? E aí eu queria convidar você também, né, já reunido aí a outra pergunta, né, e encaminhando para o final. Pensando nessas coisas que a gente vê todo dia, né, nessas barbaridades, nessas coisas não muito legais, né, que infelizmente a gente ainda tem que ver hoje em dia. Será, né, que pegando esses ensinamentos de Jesus, a gente ainda está de uma certa forma meio cegos a essas coisas que ele veio nos ensinar, né? Será que a gente ainda não está enxergando totalmente? Será que a gente ainda tem muito, né, o que aprender, o que pensar? E aí eu queria, por favor, Luiz, fica à vontade, queria pedir para você conversar um pouco mais sobre esses dois pontos com a gente. Fica à vontade. Vamos lá. Eu acho que se a gente acredita nesse contexto da Páscoa como a ressurreição de Jesus, como a concretização da vida eterna, da vida real, que é a vida espiritual, não há conflito na benevolência e justiça de Deus. Muito pelo contrário, ela se afirma aí. Ela se afirma aí porque ela mostra que Deus não é injusto com ninguém. Mostra que Deus vai dar as oportunidades que forem necessárias para que a gente possa reparar aqueles erros que nós cometemos até que nós alcancemos a pureza espiritual de Jesus, né? Então, vai existir conflito quando a gente achar que há injustiça. Se a gente acha que houve algum tipo de injustiça, aí a gente vai sempre conflitar e questionar essa benevolência divina, né? Mas isso não faria nenhum sentido, né? Por que Deus enviaria Jesus como nosso mestre, como exemplo de amor colocado em prática, e seria injusto na sua morte, né? Então não combina, né? Não faz, talvez não seja o mesmo Deus, né, que faria essas duas coisas, né? Então, o que a gente precisa entender de fato em relação à Páscoa é focar no flagelo no sentido de suportar as nossas dificuldades, carregar de fato a nossa cruz, né, o nosso peso, que é num fardo proporcional às nossas forças, era proporcional às forças de Jesus, senão não colocaria, e seguir firme, né, seguir na nossa caminhada, aos poucos, pegando essa referência
de vida e de obra e do legado de Jesus, confiando na justiça divina, porque ao saber que a nossa vida ela segue, ela continua, né? Ela não termina aqui, não começou aqui nessa existência e não vai terminar nela, né? Aquilo que nós não conseguimos reparar, nós teremos outras chances, né? E fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança. Eu separei também um outro trecho que fala sobre isso, inclusive. Eu gosto muito de Paulo, Diogo sabe. Então, essa passagem está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ou, desculpa, capítulo 5, versículo, cadê? 6. Vai dizer assim, ó: não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que é um pouco de fermento, que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa. Já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com o velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, da pureza e na verdade. Acho que é uma passagem que explica o real sentido da Páscoa, né? O que nós devemos tirar de todo esse momento do Cristo, né? Do final da vida, dessa vida, né? Dessa encarnação de Jesus, né? Toda a pureza, todo o amor que ele pregou, toda a caridade que ele exemplificou, andou com aqueles que ninguém queria andar, deu a mão àqueles que ninguém queria ajudar, né? Levantou quem estava caído, coisas que nós temos oportunidade, temos a chance de fazer todos os dias, em algum momento, de alguma forma na nossa vida, e a gente deixa escapar, né? Então, Páscoa é um momento de muita reflexão, mas a gente precisa, como o Diogo falou, sair tirar do nosso campo de visão apenas a cruz, olhar apenas a cruz, apenas Jesus crucificado. Tanto que qualquer local que você for, que você pegar referência da doutrina espírita, às vezes, apesar da gente não adorar imagens, em alguns centros a gente vai encontrar a imagem de Jesus, né? Mas nunca dele crucificado, né? Porque não é aquela referência especificamente, né? Da sua dor, mas da sua vida, né? Do seu exemplo, da sua força, do quanto ele lutou, né? Ele foi crucificado por um crime que ele não cometeu, né? Existem também aquelas pessoas que acabam jogando a culpa em Judas, né? E aí amanhã, sábado de Aleluia, também conhecido pelos cristãos, em que em muitos lugares fazem os bonecos de Judas e malham Judas, né? Eu já malhei Judas, né? E então a gente hoje consegue ter uma compreensão um pouco diferenciada, porque Jesus já era perseguido antes mesmo de Judas se juntar a ele, né? Então Jesus já era perseguido antes disso. Então Jesus seria encontrado com ou sem o beijo de Judas, né? O ato de Judas diz respeito a Judas, não a Jesus, né? Eu acho que a gente precisa olhar mais para Jesus, para sua vida, do que para sua cruz, do que para Judas, do que para quem fez o mal a ele, porque é isso que vai fazer a gente se transformar, né? Então, a gente precisa refletir aí. Nessa época de Páscoa, fortalece essas coisas, voltam à nossa mente, voltam às nossas reflexões, mas Jesus precisa renascer em nós todos os dias. A partir do momento que a gente acorda, a gente precisa fazer Jesus renascer na nossa vida.
nas nossas atitudes, no nosso olhar, nas nossas decisões, naquilo que nós queremos para nós, na gratidão pela nossa vida. Jesus, durante o tempo todo, agradecia a Deus por tudo, todas as oportunidades, apesar de questionar, talvez, no final, mas ele sabia que ele passaria por aquilo, não sabia a forma, mas sabia que não seria fácil. E a gente também, a gente sabe que não vai ser fácil. A gente sabe que não é fácil. As coisas, elas acontecem principalmente por conta de escolhas que nós mesmos fazemos. Né? Deus, ele é soberanamente justo e bom. Então, ele quer a nossa felicidade. Ele nos dá toda a ferramenta, todos os recursos para que a gente possa alcançar isso. Então, quem olha para os lados que não são os mais adequados somos nós mesmos. Né? Quem busca o oposto somos nós. Né? Então, a gente tem aí à nossa disposição, por mais que pareça que não, mas nós temos à nossa disposição muito mais do que Jesus tinha naquela época. Se a gente parar para pensar, em termos de recurso, em termos de conhecimento, em termos de estrutura, de todas as formas possíveis, e a gente faz muito menos, né? O quão distante nós estamos ainda de Jesus, mas só o fato da gente reconhecer a sua grandiosidade, de reconhecer a sua vida, a sua verdadeira vida, já vai fazer a gente mudar essa chave, né? Mudar essa ideia. Então, acho que Páscoa é um momento muito importante por isso, porque a gente se volta a Jesus, ainda muito para a morte, mas aos poucos a gente vai substituindo isso pela vida dele, né? Pelo que ele deixou de legado. É o momento da partida da carne, mas a permanência eterna do Espírito de Jesus, que é o que tem que ressurgir, renascer em nós a todo tempo, né? Com todas as nossas atitudes aí. E não é fácil, né, cara? É um desafio que todo dia a gente tem aí, né, diante de nós, mas como eu disse anteriormente, né, não é impossível e o cara veio lá, né, nos mostrar o caminho, né, a jornada. E agora, Diogo, te faço convite às mesmas reflexões aí. Por favor, compartilhe conosco nessa questão da morte, do renascimento de Jesus. Será que a gente ainda está muito cego para essas questões que Jesus veio nos ensinar? Né? Essa questão do renascimento diário que nós precisamos. Faça esse convite para você, meu caro, por favor. Vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível, porque Luiz sabe, está me conhecendo, Thiago, aqui nessa primeira live aqui da gente. Eu falo muito, cara, falo muito. Eu achei que eu não ia falar tanto hoje, até falei a Luiz. Primeira de muitas, se Deus quiser, hein? Se quiser, você tava falando aqui, eu já fui mandar pro Luiz aqui no WhatsApp. Caramba, achei que eu ia falar pouco, mas terminou que eu falei que só. Rapaz, É bom, isso é bom. é bom, é bom. Eu acho que é também muito bom a gente estar bem descontraído assim, porque a gente vem na atenção para poder fazer com. Não deixa de ser com uma grande responsabilidade, uma seriedade, mas também de uma forma descontraída, né? Sem essa pressão toda. Eu acho que esses momentos também é bom. Eu botei para fora muita coisa aqui, nesse exato momento. Falando aqui que eu conversei com o Luiz e tal, que eu achei que não ia falar, eu me sinto melhor assim, depois de muito tempo sem fazer live. Tava muito tempo sem fazer. Mas vamos lá. Cara, eu tava ouvindo essa questão de Judas, né? E, e vendo essa questão da cruz, a gente fica colocando a culpa em Judas, né? E eu lembro que Haroldo Dutra, eu vou pegar muito Haroldo Dutra, porque ele é uma inspiração para mim, ele é uma grande inspiração. Porque assim, a gente tem todos os personagens bíblicos que podemos nos espelhar. Todos eles nós podemos nos espelhar e colocar para nossa realidade. A gente está muito preocupado no que Judas fez, no que Maria Madalena fez. A gente não precisa se
importar com isso, não, porque isso foi há 2000 anos. Humberto de Campos entrevistou Judas, se eu não me engano, tá. Ave Maria. Aí eu não sei se foi no Boa Nova ou se foi Contos e Apólogos. Foi algum desses dois em que ele vai falar que entrevistou Judas em Jerusalém e que Judas vai falar para ele que tá tudo bem, já que teve o débito. A gente sabe que Judas foi Joana d'Arc, né? O próprio Humberto de Campos vai falar isso, através de Chico. Judas foi Joana d'Arc, né? Cara, já tá redimido daquilo que ele fez com Jesus. Porque se Jesus pediu a Pedro para perdoar cada ofensa 70 vezes, 7 vezes, então Deus não poderia fazer diferente com seus filhos. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Esse número, na cabala judaica, representa infinitas vezes. Representa esse 70 vezes, 7 vezes, a gente não vai aprofundar muito aqui, mas representa infinitas vezes. 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Imagina aí, a gente achar que Deus vai condenar em 18 anos de um adolescente que pega e tira sua própria vida. E a gente acreditar que ele vai para o inferno sem poder ter um recomeço, ter uma ressurreição, né? Se Jesus pediu a Pedro para perdoar 70 vezes, 7 vezes, por que Deus vai perdoar no nosso primeiro erro? Não vai perdoar no nosso primeiro erro, né? Porque ele vai condenar. Então, Crônicas no Túmulo também tem uma entrevista de Humberto de Campos com Judas. Eu acho massa. E o que a gente pode tirar disso, Gui, que falou aqui, né? É a gente pegar, trazer para dentro da gente. Judas, a gente já foi Judas várias vezes, já traímos. Não só nessa vida, mas provavelmente em outras, estamos ainda pagando os juros dos nossos débitos. Talvez nem chegando nos débitos, a gente esteja pagando os juros. Então, a gente tem que estar preocupado não com o que o Judas fez, mas o Judas que está dentro da gente. A gente tem que estar preocupado na Maria Madalena que está dentro da gente, né? E essas importâncias que a gente tem que dar para o Evangelho de Jesus. Por exemplo, a mulher tem a sua importância que os homens não dariam naquela época, ainda não dariam hoje. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus. O primeiro testemunho ia ser de uma mulher que não tinha a mínima credibilidade. E a primeira que Deus escolheu para ver Jesus foi Maria Madalena, que não teria zero de credibilidade para poder chegar e dizer para o pessoal: eu vi Jesus, ele está vivo. Foi uma mulher que ele utilizou, né? E a gente pode ver tanta coisa maravilhosa, a gente está preocupada no erro do outro ali, do personagem bíblico, e a gente está preocupado que o Evangelho de Jesus é para estar sendo reconhecido ele dentro de nós. Voltar o nosso olhar, o que a gente precisa modificar e nos identificar com os personagens. Jesus, ele vai voltar no juízo final, ele vai voltar. E ele está voltando. Como? Não de uma forma material. Kardec vai falar exatamente sobre isso que eu estou dizendo no capítulo 17 e 18 do livro A Gênese, especificamente nos tópicos sinais precursores, juízo final, sinais dos tempos e a geração nova. Ele vai falar justamente sobre essa volta que é de uma forma moral dentro de nós. Jesus, ainda a gente está com a ideia ainda de que Jesus, como os antigos, acreditavam que o Messias iria vir numa carruagem cheia de apetrechos, de ouro e tudo. A gente está com a ideia de que Jesus vai vir do céu de novo. De uma forma tão simbólica que ainda assim foi colocada e hoje nós acreditamos. Nós julgamos nossos irmãos do judaísmo, sendo que nós mesmos ainda acreditamos de uma forma materialista que Jesus vai voltar dessa forma. Sendo que a forma mais importante é acreditarmos que ele precisa renascer dentro da gente. Por que ele falou que todas as nações iriam conhecer o seu nome? Iriam conhecê-lo? Porque todos iriam, em algum momento, todos do planeta Terra iam se converter em atitudes, iam se converter às suas próprias atitudes. Porque quando isso acontece, nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Quando voltamos o nosso olhar ao projeto divino inicial que foi com Adão e Eva, de ser imagem e semelhança de Deus, e nós, como somos muito teimosos, não aceitamos isso. Ainda não aceitamos ainda. Jesus está lá batendo na porta do nosso coração, querendo que a gente entre. Esse é o convertimento. Esse é o convertimento para Jesus.
É aceitar Jesus, é aceitar o nosso próximo, é aceitar que precisamos modificar nossos atos e deixar o Adão de lado e começar a deixar Jesus entrar no nosso coração. O filho pródigo, Jesus em nenhum momento fala que ele precisou de um Messias, um Jesus, para poder se converter. Existem lugares que o nome Jesus nem é conhecido. Essas pessoas vão para o inferno. Deus colocou aquelas pessoas para nascerem naquele local, sabendo que elas não iriam conhecer quem foi o Cristo. Ele cria seres para condenar? Será que é assim mesmo? Será que a vida daquelas pessoas foi inútil? Nasce só para ser condenada? Então a gente tem que perceber essas coisas, pessoal. Que Deus não cria para condenar. Ele sabe que aquela pessoa não vai conhecer quem foi Jesus, ele mesmo assim cria elas em um local que não vai conhecer quem foi o Cristo. De fato, o Cristo é o ser que mais é famoso, mas não ao ponto em certos locais, de determinados locais. Então, a gente tem que raciocinar nisso também. Que o filho pródigo, ele voltou para casa e a mensagem teria que ser essa mesmo. Romper a barreira do orgulho, que é o que precisamos. Temos que nos identificar com o filho pródigo, nos identificar com Judas, nos identificar com Maria Madalena, com Pedro, com todos os discípulos ali, que todos tinham seus defeitozinhos, assim como nós. Jesus escolheu cada um ali a dedo, todos imperfeitos. Todos imperfeitos. Então nós temos que nos identificar nisso e trazer Jesus para dentro de nós. É assim que ele vai voltar no juízo final, como está voltando. Quando nossos irmãos de outras religiões falam que Jesus está voltando, poxa, com a interpretação que eu tenho, eu falo, ele está voltando sim, está voltando. Eu não acredito da forma que se fala, mas da forma que eu acredito, bíblica, não deixa de ser bíblica, não deixa de ser cristão, só que de uma outra interpretação. Jesus está voltando? Tá. Eu só não acredito que ele está voltando, vai voltar nas nuvens. Mas eu acredito que ele vai voltar no coração de cada um de nós. É assim que eu acredito. Porque Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus, como Emmanuel fala, é construído dentro de nós, como o próprio Paulo de Tarso já disse, como Jesus já havia dito também, em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, aos fariseus, quando perguntaram quando é que vai vir o reino de Deus, eles acreditavam que ia vir do céu. Assim como nós acreditamos hoje, vai vir do céu, o reino de Deus vai vir do céu. E Jesus falou: o reino do céu não está aqui ou ali, ele está dentro de vós. Olha só, pessoal, é tanta coisa que a gente precisa pegar de essência, que a gente fica se atentando mais à questão material. Jesus tem que voltar dentro da gente, modificada em nossas próprias atitudes, em convertimento moral, convertimento espiritual, né? A gente fica até triste, acho que algumas pessoas até vai sair até mal entendido aqui que, então não teve importância, né, na cruz de Jesus. Agora eu ficava olhando Jesus morrendo injustamente, ficava tão triste, ficava tão emocionado, perdeu todo o sentido. Não perdeu não, porque Jesus, naquele momento, está nos mostrando que precisamos perdoar nossos irmãos pelos pequenos erros que nos cometem. Se Jesus perdoou aqueles irmãos, depois de tudo que aconteceu com ele, ele deixou assim pra gente, ó: eu perdoei tudinho. Me chicotearam, me torturaram, e você não vai perdoar o seu irmão que fez aquela besteira com você, que não foi nem comparado com o que aconteceu comigo, e eu os perdoei. É essa a mensagem que Jesus quer nos passar. A mensagem que Jesus quis nos passar também no batismo, ele mesmo sendo perfeito, quis ser batizado. Quer dizer que o batismo perdeu sua importância? Não perdeu importância não, porque tem pessoas que mesmo no batismo material, é aquele momento do eu vou me melhorar agora. Pode ser para umas pessoas diferentes, não aconteça nada, mas para outras, com certeza, como eu conheço, que depois do batismo nas águas, se tornaram outras pessoas, se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. E é isso aí. Mas aquela mensagem que Jesus quis nos passar em seu batismo, assim como eu acredito que tenha sido na cruz também, essa mensagem moral que ele quis nos passar, que a cruz não deixou de ser importante, que o batismo não deixou de ser importante, que foi no momento do batismo que ele, mesmo perfeito, quis ser batizado, mas para mostrar o quê? Não a importância do batismo, mas a importância de sermos humildes. E de que naquele contexto que o batismo era tão importante para aquele pessoal, ele utilizou daquele ritual para poder ensinar a humildade. E que mesmo sendo perfeito, ele quis ser batizado nas águas. Quis lavar os pecados de Adão e Eva. Né? Porque lavagem de pecados é lavagem dos pecados de Adão e Eva. Então, pessoal,
tudo que o Espiritismo tenta fazer é interpretar de uma forma moral o Evangelho de Jesus. Menos material possível, sempre moral. Jesus voltando, não nas nuvens, mas dentro da gente. Para a gente, quando nos voltamos ao projeto divino inicial de sermos imagem e semelhança de Deus através do único caminho, a verdade e a vida que é Cristo, nos voltamos ao projeto divino. Nos melhoramos espiritualmente, fazemos Jesus entrar na nossa vida, nos identificamos com os personagens para nos ajudar. Os sirineus, o sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz, temos ao nosso lado sirineus, como nesse momento temos os nossos sirineus aqui nesse momento. Tiago com os dele, e Luiz com os dele, eu também com os meus aqui atrás de mim aqui estão me ajudando. São os nossos sirineus espirituais, os nossos pais, nossos amigos encarnados. Então ali nós podemos ser sirineus também. Podemos ser sirineus, carregar a cruz do outro, ajudar a carregar a cruz do outro. Essa identificação que precisamos, nos identificar com os personagens da Bíblia e não nos preocupar com o bicho. Eu vi uma discussão faz tempo, um espírita e um evangélico discutindo que o sirineu não foi obrigado e o evangélico dizendo que o sirineu foi obrigado a carregar a cruz, independente disso. O importante é a mensagem. Ajudar a carregar a cruz de Jesus. Precisamos ajudar a carregar a cruz de nossos irmãos. É isso que a gente precisa, né? É isso aí. A cruz não perdeu sua importância, não. A importância dela é incrível. É do maior ensinamento de Jesus, que é o do perdão. Não perdeu sua importância. Apenas precisamos aqui colocar a importância do que aconteceu antes da cruz. Que é essa mensagem que Jesus quis nos passar. O que houve antes da cruz. Todos os seus ensinamentos não foram inúteis, foram por algum motivo. Não é porque ele se sacrificou na cruz para pagar nossos pecados que os seus ensinamentos se tornaram inúteis, né? Tem alguma importância. É isso. E um sirineu fez com que eu voltasse aqui para trás e pegasse o Consolador. Olha aí. Porque eu lembrei de uma questão que tinha aqui, que eu gostaria de ler. Posso, Tiago? Pode, por favor. Que fala sobre isso, cara. É a questão 286, então tá aqui na obra Consolador, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que tem uma questão que é exatamente sobre isso. O sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? E aí a resposta, ela é muito objetiva e resume muito do que nós falamos aqui. O Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício na sua exemplificação se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. Então, que a gente se coloque no Calvário, mas a gente também lembre da resignação, acima de tudo, né? Da resignação de Jesus naquele momento, no reconhecimento e na confiança em Deus, acima de tudo, que Ele nos demonstrou num momento tão difícil, no momento mais difícil aí da sua passagem. E é isso aí, né, pessoal? Cara, é um momento assim que a gente, sabe, a cabeça fica aqui já a milhão, porque é um momento realmente de muita reflexão, né? E é isso que vocês falaram muito bem, né? Pessoal, vamos tentar renascer, né? Renascer dessa forma moral todos os dias, dessa forma que Jesus nos mostrou, né, que é possível, nos mostrou o caminho, nos mostrou não através só daquele momento no Calvário, daquele momento na cruz, mas ao longo de toda a sua vida, depois disso também, né, até hoje, a gente está aí com os ensinamentos de Cristo se fazendo cada vez mais fortes, né, e importantes na nossa vida, né?
cada dia, cada minuto, cada momento é uma oportunidade de renascer, é uma oportunidade de nos transformarmos, né? E buscar empregar, né, aquilo que Jesus nos ensinou ao longo de toda a sua vida e além disso, né? Então é um momento de muita reflexão, de muita construção, e eu acredito, né, que e aí eu convido a todos vocês novamente para seguirem ali a página, né, o Espiritismo, a live do o Bosquinho, né, porque são ali, como vocês disseram, né, são plataformas que ajudam as pessoas a carregarem as suas cruzes. E hoje em dia a gente está tendo essa grande oportunidade, né? Por exemplo, aqui essa live, essa conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui no Instagram, como o Diogo muito bem disse, né? Na atualidade a gente tem muitas ferramentas que Jesus não teve no tempo dele, né? Então nós temos que ter também, né, a consciência de utilizarmos bem, né, aquilo que nós temos. E perfis como esse, conversas como essa, são muito produtivas, muito construtivas e nos permitem renascer, né, um pouquinho a cada dia, a cada minuto. E não se preocupem, pessoal, é difícil. Como o Luiz Fernando falou, né, talvez nessa existência nós não consigamos renascer em todos os pontos que a gente queria. Em muitos momentos a gente ainda vai ter aquele, como o Diogo bem disse, né? A gente ainda vai ver os aspectos ali do nosso próprio Judas interior, dos nossos próprios erros, dos nossos próprios atos, mas também a gente vai vendo as coisas boas que a gente tem, os pontos que a gente já vai melhorando, que a gente conseguiu, né, caminhar ali rumo aos ensinamentos de Jesus. E é isso, pessoal. Não desistam. Continuem renascendo sempre que for possível, sempre que for necessário. E aproveitem dessas oportunidades, né, que a vida nos coloca, os amigos espirituais que estão aqui nos cercando nos colocam. E vamos estudar, vamos aprender, vamos refletir e vamos sempre construir, né, pessoal? E nos lembrando desse momento que Jesus nos trouxe, né? Como o Alberto aí disse no chat, né? Renovar as ideias para um futuro melhor a partir dos aprendizados que são um grande legado que até hoje, né, se fazem muito presentes, necessários e importantes na nossa vida, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a você, Diogo, a você, Luiz, por essa conversa maravilhosa, né, que foi oportunizada aqui. Gostaria de agradecer muito a vocês e convidar vocês novamente a, por favor, falarem um pouco sobre o perfil de vocês, como a gente acha e fazerem suas considerações finais, por favor, pessoal. Fique à vontade. Eu começo? Então vamos. Bom, obrigado mais uma vez aí, Thiago, pelo convite. É um momento difícil de falar. Eu não sei se o Diogo tem a mesma percepção, mas eu acho muito difícil a gente falar porque a gente mexe com a crença de muita gente por muito tempo, né? Até nós que viemos de outros contextos religiosos, o Diogo veio de outro contexto, eu também vim de outro, né? Então nós tínhamos uma ideia mais formada em relação a isso, né? Então a gente sabe o quanto as pessoas acreditam naquilo que é colocado para elas, né? Então, no início você disse que a ideia não é destruir isso, né? E realmente a ideia não é a gente destruir isso, mas é provocar as pessoas para que elas possam ir além disso, né? Possam refletir além daquilo que nós sempre vimos, né? Daquilo que nós sempre praticamos, né? Então, obrigado por essa oportunidade. Gosto muito de fazer live com o Diogo também. Estou suspeito para falar do perfil dele. Então, antes de falar do meu, quero falar do perfil dele, porque esse cara aqui é um grande estudioso da doutrina, da Bíblia, faz reflexões extremamente relevantes. Então, para quem não segue o perfil Espiritismo, segue lá, que com certeza vai conseguir também fazer reflexões extremamente profundas.
Aí o perfil Bom Chiquinho também tá aí. Segue a gente também, fazemos lives. Atualmente estamos com o Evangelho no Lar, fazendo o estudo do Evangelho aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui no Instagram mesmo, né? E sempre que somos convidados aí a reflexões também acabamos participando, né? Então, obrigado aí mais uma vez. E é isso, tamo junto. Agora Por sim, favor, minha Diogo. vez, né? Agora, agradecer. A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer por essa live maravilhosa. Sempre bom falar de Jesus, que é o que a gente precisa fazer, né? Falar de Jesus e viver Jesus. Aqui, minhas considerações finais em segundo lugar, né? Depois de agradecer, é dizer que nenhum de nós aqui somos pessoas mais evoluídas do que aqueles que estão escutando. Somos aqueles que estamos apenas falando mais, né? Estamos falando do evangelho, estamos comentando um pouco, mas não é algo que possa dizer que nós sabemos mais, né? Não quer dizer que somos alunos também, né? Porque aqui eu tenho 2 anos de espiritismo, não é muita coisa, mas o que eu aprendo, um pouco do que eu sei, eu quero ter a satisfação de poder falar para aqueles que ainda não sabem daquilo que eu já sei, né? Porque eu não sei de quase nada, mas o que eu sei eu quero poder compartilhar. É como dizia Bruce Lee, o importante não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. Então, que seja importante aquilo que eu sei e que seja gratificante para aqueles que escutam, porque foi muito gratificante para mim que aprendeu um pouco que eu já sei, né? E o cuidado que eu tenho que ter, particularmente, eu acho que é bom falar, que é sempre com a vaidade, é muito importante. Eu acho super importante falar isso, porque a minha meta é poder chegar, se acontecer, se eu crescer no o meu perfil, eu quero que cresça, não quero que fique pequeno, quero que cresça muito ainda, quero que o espiritismo cresça muito, porque assim como fez bem para mim, possa ser que vá fazer bem para mais pessoas, porque é luz, o espiritismo é luz, e luz não pode ser algo ruim, né? É a luz de Jesus de uma nova forma. Então eu quero que cresça muito, assim como o perfil Caravana Jovem, assim como o Bom Chiquinho, que são perfis maravilhosos. E eu quero que até lá eu possa manter essa simplicidade que eu tento manter, não esquecendo das pessoas que estiveram comigo aqui que eu comecei, porque é difícil. É muito difícil estar crescendo, estar palestrando e não se vai descer por isso. É muito difícil, muito difícil. Então, minha grande vontade e o que eu peço muito a Deus é que eu possa continuar meu perfilzinho de uma forma simples, sempre com muita empolgação, com muita seriedade e responsabilidade, mas sempre com muita atenção e não me deixar levar pelas inclinações do mal, né? Porque Kardec falou que o bom espírito é aquele que consegue domar suas próprias más inclinações. Então que eu tente ser esse bom espírito, né? Todos os dias um pouco mais. Então é isso, procure o espiritismo, é uma pegada mais bíblica, como eu gosto muito. Fui sempre um questionador, nem sempre, faz 2 anos que eu me tornei esse questionador, né? Da Bíblia, né? Especificamente. E fui me interessando, acredito que acordou aquele sentimento que eu tinha talvez de vidas passadas. Estava adormecido, acordei e tá saindo tudo aquilo que estava no meu subconsciente, né? Daquilo que eu gostava tanto de talvez ensinar e aprender em vidas passadas. E hoje eu estou tentando passar de uma forma que talvez não passava anteriormente. De uma forma simples, com responsabilidade e seriedade. Aproveitei o perfil Caravana Jovem, que já vai sair a 10ª edição, né, Tiago, da revista. Nossa 10ª edição de mediunidade, sobre mediunidade. E aproveite o perfil do nosso querido Bom Chiquinho, que esteve comigo lá no iníciozinho, com a nossa primeira live sobre a parábola de Jesus. Como é que é? A trave no olho, né? Então,
Aproveito que O arqueiro e a a trave no guerra olho, né? trave no olho. Me Pô, lembro bacana, muito bem. hein? Pô, faz tempo, viu? Faz tempo. Então, aproveito o perfil dele que é muito sério, muito responsável. E é uma pessoa fantástica, viu? Uma pessoa com boas intenções e é o que falta hoje em dia. São pessoas com boas intenções que realmente querem ajudar. E acredito que aqui entre a gente atraímos muitos espíritos que têm as mesmas intenções e uma legião de outros que querem destruir, querem pegar só um pouquinho de nossas inclinações para poder destruir o nosso perfilzinho, para fazer a gente desviar de alguma forma, mas que a gente vai continuar aqui, nem que seja com pequenas mensagens, mas não vamos parar, porque como eu, pelo menos eu sinto isso, que é o que me mantém feliz. É quando eu faço a postagemzinha e fico vendo quantas pessoas viram os comentários, é isso que me empolga, é poder saber que tá dando algum resultado. E eu sei que se não der resultado, se der resultado para poucos encarnados, com certeza está dando para muitos encarnados, porque eu não tenho mediunidade ostensiva para os ver, mas eu sei que eles estão aqui aproveitando também esse conteúdo que propagamos com tanto amor, porque é isso que os atrai no plano espiritual, é o pensamento dos encarnados, né? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Foi uma live maravilhosa. Hoje vou ter uma boa noite de sono, se Deus quiser. Acredito que não só eu, mas vocês dois também, e todos aqueles que ficaram aqui até agora conosco. Com certeza. Só gratidão, pessoal. E fica o convite, né? É, uma coisa que me lembrou muito agora que você disse, Diogo, foi aquela frase que a gente escuta, né? Vigiar e orai, né? A nós mesmos, principalmente a nós mesmos. Então, vamos aproveitar esse momento, né? Os ensinamentos do mestre para vigiarmos e orarmos, né? Para nos melhorarmos um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada minuto, mas sempre, né? De maneira constante, com responsabilidade. E fica o convite, pessoal, né? Aproveitando, né, esse período de Semana Santa, de Páscoa, fica o convite, né, da leitura do Evangelho, uma leitura edificante, construtiva, né, que gera muitas reflexões positivas acerca sobre várias coisas. E fica o convite também para os perfis, né, do Espiritismo e do Bom Chiquinho, que, como o Diogo bem disse, são perfis muito, muito, muito maneiros e que abordam, né, a doutrina, que abordam reflexões com muita responsabilidade, pessoal. Então, muito obrigado, que vocês tenham uma maravilhosa noite, um maravilhoso feriado, boas reflexões e uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima. Gratidão, pessoal.